Sabe aquela discussão boba numa loja? Pois é, uma dessas, no Paranão, acabou de um jeito trágico. E o pior, uma câmera de segurança registrou tudo. O resultado foi um veredito que deu o que falar. Hoje, a gente vai entender a história por trás de um crime que escalou de um simples bate-boca para um assassinato a sangue frio. 48 anos e 8 meses. Pensa nesse número. Isso não é só uma sentença, né? É uma declaração. E para a gente entender como uma discussão que parecia banal terminou com uma pena tão, mas tão severa, a gente precisa olhar bem de perto os detalhes. Essa foi a pena, então, para um caminhoneiro que matou um casal de seguranças. E o motivo? Uma briga numa loja de conveniência. A grande pergunta que ficou no ar durante todo o julgamento foi: como é que uma discussão tão pequena pôde ter um fim tão violento? Para a gente conseguir entender a sentença, não tem jeito, a gente precisa voltar para aquela noite. Vamos reconstruir, passo a passo, o que as câmeras de segurança mostraram. A primeira parte, então, é sobre a noite do crime. A ideia aqui é reconstruir os fatos. A sequência, por ter sido toda filmada, é brutalmente clara. Primeiro, uma discussão. Depois, o motorista sai, vai embora, mas volta armado. E aí, os tiros. Os fatos em si eram indiscutíveis. O que o tribunal precisava decidir não era o que aconteceu, mas sim por quê. Isso nos leva à segunda parte, as duas versões no tribunal. Um verdadeiro confronto de narrativas. Essa era a pergunta que valia ouro, a pergunta que o júri precisava responder. A decisão toda dependeria de qual história parecesse mais convincente. Teria sido legítima defesa ou um ataque de fúria, sem controle? E o embate no tribunal foi basicamente esse. Duas histórias completamente opostas. De um lado, a defesa pintando um retrato do réu como alguém que se sentiu ameaçado, humilhado. Do outro, a acusação, que o descreveu como um homem que simplesmente agiu por pura irritação porque a loja ia fechar. A defesa se agarrou a um gesto. Segundo eles, quando a segurança Adão fez um movimento colocando a mão na cintura, o réu interpretou aquilo como uma ameaça de morte iminente. E a ação dele, portanto, teria sido para se defender. Já a promotoria veio com uma visão muito mais direta. Não teve ameaça nenhuma, foi só frustração. O réu ficou bravo porque não conseguiu ser atendido na loja e a reação violenta dele foi completamente desproporcional ao que aconteceu. Bom, e depois de ouvir tudo isso, chegamos na sentença final, no veredito do júri. E o resultado foi decisivo. O júri comprou a versão da promotoria. Eles chegaram à conclusão que não foi legítima defesa, e sim um assassinato motivado por pura irritação, o que acabou qualificando o crime de uma forma bem mais grave. E aqui está a peça-chave para a gente entender o tamanho da pena: motivo fútil. Esse é um termo jurídico aqui no Brasil para um crime cometido por uma razão boba, sabe? Trivial, insignificante. Para o júri, ficar irritado com uma loja fechada foi exatamente isso, um motivo fútil, que tornou o crime muito mais grave. Então, a condenação final foi por homicídio duplamente qualificado. A primeira qualificadora, como a gente viu, motivo fútil. A segunda foi ter agido de uma forma que tornou impossível a defesa das vítimas, ou seja, pegando elas de surpresa. Isso mostra como a lei não olha só para o crime, mas para o jeito como ele foi cometido. Olha só o impacto que essas qualificadoras têm na prática. A pena para um homicídio simples é bem menor, mas quando se adiciona um motivo fútil e um ataque surpresa, a pena mínima e a máxima disparam. A sentença de 48 anos e 8 meses, no fim das contas, reflete não só o crime em si, mas a brutalidade das circunstâncias que o juiz considerou. E, no final, esse caso todo deixa a gente com uma pergunta bem complexa, né? Quando a gente tem o vídeo do que aconteceu, mas não da intenção. Como é que a justiça pode, de fato, saber o que estava se passando na cabeça de alguém? Fica aí a reflexão.